Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Piripiri na Língua, aqui no JAP Studios. Bem, pessoal, no vídeo passado eu tinha falado de uma cena nova que eu nunca tinha feito aqui no Piripiri. Fui abordar um tema de um som de um artista que não é um artista que toda a gente saiba que é um rapper. Então nós não ficamos um bocado à toa porque tinha qualidade o som, eu abordei só porque tinha qualidade, então fiquei muito curioso por perceber mais por causa da letra profunda que trouxe, perceber mais sobre a música e sobre a carreira desse artista. Então houve os contactos pelas redes sociais e eu consegui fazer o convite ao Ângelo Rodrigues para ele estar cá e ele aceitou. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Ângelo. Obrigado eu pelo convite, por me teres aqui. Pessoal, as damas estão em espera. Gajas, estou com eles. Yeah. Bem, pessoal, eu tinha de dizer a primeira coisa, eu quando disse à mãe dos meus filhos, à minha ex, que eu ia entrevistar-te, ela disse-me logo assim: ah, sério, Miller, vais entrevistar o Brad Pitt português? E acredita que a primeira coisa que eu pensei foi: quer dizer, esse gajo, se quiser, pode ser padrasto dos meus filhos. Olha. E garanto-te que eu pensei nisso em todas as perguntas que eu te fiz, que eu fiz aqui. E será que eu não sou? Vai agora chegar aqui a dúvida. Mas vou-me vingar já aqui nas perguntas. Pessoal, eu vou fazer aqui perguntas que eu tenho a certeza que vocês todos têm na cabeça para fazer, porque eu sei que vocês as perguntas são maldosas, eu sei que vocês também são maldosos, eu queria saber o que é que faz aqui um ator de novelas da SIC. Por isso, antes de mais, subscrevam o canal, ativem as notificações e vocês já sabem que eu falo, daqui é o vosso boy. E pessoal, aqui de volta vamos fazer aqui estas perguntas ao Ângelo. Eu vou fazer as perguntas que eu acho que vocês todos aí gostavam de saber, uma a uma, aquilo que tudo vocês gostavam de saber sobre o Ângelo, eu vou ter que fazer o papel de vilão, né? Vamos fazer as perguntas. Bem, Ângelo, a primeira pergunta que eu tenho para ti é: porquê que cais de repente de paraquedas no rap? É porque o rap está na moda? Porquê? Vamos analisar aqui o panorama. Sim, de facto o hip hop está na moda, mas eu não caí aqui de paraquedas. Basicamente o que acontece é que eu paralelamente à minha carreira de ator, desde a minha adolescência, que a minha paixão pelo rap é exatamente a mesma. Ou seja, tudo começou por volta dos meus 15 anos, em que eu comecei a ter uma necessidade, por ser um jovem naturalmente mais introvertido, mais tímido, de imortalizar através de rimas e através de textos os meus sentimentos. Então é normal que as minhas primeiras composições eram sobre desilusões amorosas, frustrações, etc. As gajas, sempre as gajas. Sim, exato. Eu também comecei assim. Tem sempre o nosso coração, é verdade. Não, meu ninguém tem. Mas o teu tem alguém. Diz isso no vídeo acaba já. Elas querem saber essa parte. Sim. Mas vamos focar aqui, né? Esquece as gajas. Ok. Então começou assim na minha adolescência. O que aconteceu é que tornou-se pública a minha outra vertente primeiro, ou seja, eu sou do Norte, portanto eu vim com 18 anos para Lisboa para estudar e entretanto deu-se um salto mediático através da televisão. E a outra vertente que eu sempre trouxe comigo e sempre o meu amor pelo rap que existe desde a minha adolescência acabou por ficar naturalmente de lado, mas não foi uma decisão consciente, entendes? Então tu tiveste, houve uma altura tiveste que optar ao rapper ou a vida é que te levou naturalmente para... A vida naturalmente levou-me, sabes? Porque eu era um adolescente bastante reservado e sempre vivi assim no meu quarto e com a minha paixão que eu achava que não era partilhada por ninguém, entendes? Temos que contextualizar que foi há 15 anos. E há 15 anos o hip hop não era o que é hoje. Sim, o rap era underground. E então as pessoas que eu sentia na altura, os artistas eram os Mind the Gap, eram os Dilema, o Sam da Kid, o Valete, o Bossy. Sim, exatamente, os Mind the Gap e os Dilema. Então o que acontecia era, eu começava a ir a todos os concertos e comecei a colecionar todos os concertos. E o engraçado era... do grupo eu posso dizer que eu era a grupo do hip hop tuga na altura. Até porque as festas mais conhecidas aconteciam no Art Club, que eram as Nova Gaia Hip Hop Sessions, que foram celebrizadas pelo Sheriff, que era do Xingai, do Porto, e pelo Mundo Segundo. Portanto foi assim que tudo começou e o que é engraçado é que eu sentia que, e foi isso que me motivou talvez eu voltar agora à música depois deste hiato de bastantes anos, o que me prendeu foi eu saber que os dinossauros, agora dinossauros do hip hop, sabiam quem eu era desde a minha adolescência, nem que fosse só por me verem na primeira fila ou saberem que eu cantava as letras deles. Portanto, há essa coisa. Os dinossauros do Porto, os Mind the Gap, o Dilema ou de todo o país? Sempre que o pessoal ia, o pessoal de Lisboa ia ao Porto, não havia YouTube, não é?
Sim, eu estava sempre lá, portanto, o Sam da Kid, o NBC, o Sir Scratch, o Bob the Rage Sense, até o Boss AC, sempre que iam ao norte, eu estava lá. Portanto, eu, apesar de começar com as primeiras linhas, como desabafos amorosos, eu também fazia batalhas, portanto, isto é mesmo back in the days, é mesmo roots. Mas tenho que ligar o Elmer porque ouvi dizer que queres participar nas batalhas. Não, mas se quiseres eu começo aqui já, ou tens receio? Comigo seria cobardia da minha parte, mas a gente vamos marcar aqui, o Elmer vai falar com o Eddie Ventura. Estás destreinado, não é? E não queres desiludir o teu público, não é? Eu entendo. Eu não quero fazer isso. Quando eu convidei para a minha casa, fiz abuso, não. Sim, eu não te vou matar aqui na tua própria casa, não é? Aí a confiança do homem. Mas tu vês do historial de batalhas, és um MC underground. Eu posso dizer que eu comecei assim, só que olha lá como é que é estranho. Eu próprio estou a avaliar-me de fora, porque eu sei que consegui algum mediatismo como ator e olha lá o que é que eu sinto dentro de mim, que é, eu sei o meu background, eu sei como é que eu comecei. Mas parece hipócrita da minha parte dizer sim, eu sinto-me MC, sim, eu sinto-me rapper. Mas é de facto o que eu me sinto, porque eu nunca deixei a minha paixão pelo rap e nunca deixei de escrever, estás a ver? O rap é para a vida toda, mas a cena é que nós todos, o público em geral, eu e acho que a maior parte das pessoas, não tem noção de que tu alguma vez foste rapper, tipo, mas os rappers sabiam. Sim, quer dizer, os puros do rap sabiam e nós vemos-te como um ator, mas eles veem-te como MC. E essa paixão nunca saiu de mim, é mesmo, não sai da pele. E é engraçado porque eu na altura, eu tenho que confessar, e mesmo esta minha integração neste meu meio artístico, eu quase que senti uma espécie de vergonha, sabes? Eu senti uma certa repressão musical no que eu gostava. Porquê? Apesar de eu ir a vários concertos, sabes quando começas a conhecer o público que vai? Ok, somos sempre os mesmos 50 soldados que vamos aos concertos. Então é uma certa sensação de conforto, mas depois que no mundo real não se coaduna. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu perguntava depois, sei lá, quando o pessoal do meu meio perguntava o que é que eu ouvia, não sei o quê, de que é que me ia adiantar na altura? Da televisão. Sim, atores, isso. De que é que me adiantava dizer que, ok, eu era influenciado pelo Sam da Kid, ou pelo Valete, ou pelo Boss AC, ou etc. Exato, de que é que me adianta dizer isso se eu sabia que ia bater na porta? Então esse sentimento de repressão sempre foi crescendo dentro de mim, percebes? E eu nunca consegui essa coisa de identificação. Afirmar-te como alguém que ouve rap, gosta de rap. Porque como é que vais explicar a Júlia Pinheiro, por exemplo, quem são os Cypress Hill? Exato, percebes? O que é que eu ia ganhar com isso? E eu sempre me senti bastante solitário. Percebia, ok, há algumas pessoas a gostar disto, mas eu não vejo isso refletido nos videoclipes, nas rádios. Hip-hop era underground. Então, percebes como é que eu me conseguia, como é que eu gostava tanto de uma coisa e me expressava tão bem e um género musical que me falava tão bem e era tão íntimo à minha realidade, mas que eu não via isso refletido nas ruas. Mas eu mesmo antes de saber que eras rapper, eu acho que cheguei a ver no 5 para a meia-noite, ok, a fazer um freestyle. Sim. Então me pedem. Não escondeste tanto isso assim. Não, tanto que eu te pedi aqui e tu disseste que não. Portanto, eu entendo que te sintas um bocado de intimidade por mim. Eu estou-te a poupar. Vocês sabem que eu estou a falar. Agora vou fazer a pergunta. A pergunta que é a vingança do fato da mãe do meu filho dizer que ele é o Brad Pitt português. Essa é a pergunta. Explica-nos Angelo. Ok. Para quem não sabe, Angelo é isto que vai passar aqui. Aquilo que eu sinto por ti é demais. Prometo que não vou contar aos teus pais. E tu dizes que não dá. Mas eu sei que vais gostar. Sempre gostei. Agora podes explicar. Se foste passar um vídeo, mano. Não se faz. É só para as pessoas saberem. Muita gente não sabe. Não foi por mal. Muita gente não sabe. Então, olha, falado assim, trocado assim por uma expressão, o Angelo foi o maior tiro no pé da minha vida, da minha carreira, até agora. Atenção, pessoal. É preciso ter coragem para admitir isto. Atenção que eu não era capaz de dizer isso se tivessem passado 1 ou 2 anos, mas é preciso algum distanciamento emocional, porque passaram 7 anos desde o meu álbum, para eu perceber o que é que de facto aconteceu. Já foi 7 anos, foi em 2012. Honestamente, foi uma proposta minha, porque em todas as coisas que eu faço na minha vida, em todos estes meus impulsos artísticos, eu tento sempre marcar pela diferença, eu tento sempre trazer alguma coisa de novo.
E de facto, na altura, eu sentia que o panorama musical estava muito instalado. Ou seja, nós vivíamos ancorados numa zona de conforto do aquele pop popular, acústico, que se quer, a música ligeira portuguesa, e nunca saía muito daí. E o que é certo é que o hip hop ainda era muito marginalizado. Há 15 anos, não é? Não tem nada a ver com o que é agora. E outra coisa que não havia era o pop internacional. Então o meu ingênuo objetivo era trazer o pop internacional para cá e aos poucos eu trazer as pessoas para o que de facto eu mais gostava. Então se tu reparares, se fores ouvir o meu álbum, tu has de perceber que, ok, tem um carimbo mais pop, mas em todas as músicas eu procurava dar sempre um apontamento de rap, que era de facto a minha praia. Infelizmente a coisa não foi bem entendida por uma série de fatores que nós podemos falar agora sobre isso. E por acaso eu queria saber, para já eu pensava que o projeto Angelo era um projeto da SIC, juro, eu acho que toda a gente pensava que era porque a cena rimava tudo bem, estavas no auge, tinhas um vídeo que as damas gostavam, então vou pôr esse gajo aqui à frente, vou-lhe lançar a carreira de música e vai ser o nosso Angelo. Foi isso que eu pensei. Eu entendo. Para já deixa-me desconstruir aí o nome. O nome, claro que não tem nada a ver, é parecido com o Angélico, mas ele já tinha falecido há algum tempo, não tem nada a ver com isso. Foi só de uma referência de um realizador que eu gosto francês, que é o Luc Besson, que tem um filme chamado Angela, que é sobre um anjo que deixa a terra e que tem um ascendente muito grande sobre um gajo que precisa de ajuda. Isso marcou-me muito. E então eu fiz um trocadilho com isso. É daí que o nome vem e quase ninguém sabe. Agora, em relação ao resto, de facto, a minha exposição, o meu mediatismo estava podes dizer que estava no auge, sim, estava num ponto mesmo muito grande. Eu era protagonista de novela na altura e eu, mais uma vez, na minha ingenuidade, eu pensei, ok, agora talvez seja o momento onde eu tenho uma maior plateia para me ouvir. Então, exato, porque eu já vinha a preparar o álbum para aí há uns 2 anos, na Big Beat. E eu pensei, ok, bora capitalizar isto, não capitalizar no sentido de dinheiro, mas bora otimizar este projeto com a projeção que eu tenho. Então foi essa junção de fatores que eu pensei e aí o projeto viu a luz do dia, mas que eu aos poucos rapidamente percebi que a coisa foi interpretada de uma forma completamente diferente. E o que é que achas que falhou? Foram bastantes coisas. Foi a forma como eu fui apresentado, foi, olha, um pormenor, por exemplo, o videoclipe que todos, que acabaste de passar, na parte final, porque o videoclipe, eu honestamente eu acho que está bem filmado, a história está bem filmada, só que eu no final eu pareço tronco nu e não sei o quê. Sabes que eu na altura... Os caras nunca se queixaram desse vídeo, não sei porquê. Não, muita gente queixou. Nós homens, mas isso acaba por ser a raiz do preconceito. Vamos ver que... eu acho que agora posso falar abertamente disto, mas nós sempre fomos mais conservadores, não é? Era normal nós vemos num videoclipe lá fora, sei lá, um Usher, sei lá, Jamal. Por exemplo, a mostrar o corpo. Não era uma coisa materialista, não era uma coisa... Era só uma coisa simples, ou seja, um prolongamento natural da música. E no dia de gravação, eu estava com a t-shirt natural vestida, estás a ver? E foi o próprio realizador que disse: pá, Ângelo, mas tu tens esse corpo, porquê é que não tiras? E eu fui quase contra a vontade. Ok, mas não acho que não era isso que eu queria, não era bem a imagem. E pronto, depois o vídeo saiu e eu percebi o impacto que ele teve e que foi um impacto negativo. O realizador era gay. Não precisam de mim. Desculpa. Estavas falando. Não, mas foi no final da... Foi já no final. Então se calhar achas que as pessoas naquela altura não te ouviram com os ouvidos, viram-te. Completamente. Angélica, não está aqui o Angélica, já nem vão ouvir se é bom ou se é mau. Eu acho que sim. Muita coisa diz-me tu. Eu acho que eu, pelo menos na minha modesta opinião, acho que nem cheguei a ouvir pelo que, como eu disse no vídeo passado, eu acho que nem te ia ouvir se me tivessem dito isso é do Ângelo Rodrigues, eu ia dizer, mas um ator, um wannabe. Para nós, de que não somos assim tão famosos, temos aquele preconceito de que os famosos, vocês, têm tudo facilitado. Então, esse aqui está António a safar a vida, é mais um fraco que está aí, tipo, como os damas para mim são super podres. E eu parto sempre do princípio que se calhar nem são filhos de alguém que tem moral e se calhar nem são, estás a ver? Pode, mas é por aí, estás a ver? E se calhar o people, eu na altura, para mim foi, um gajo a SIC está a tentar fazer no Evangelho, foi isso. Sim, eu entendo. Agora eu entendo. Já nem me lembro da música, porque eu não ouvi, estás a ver? Sim. Eu acho que o people, também foi uma das coisas mais
que aconteceram contigo e por isso é que se calhar estás aqui, porque eu Claro. fui ouvir antes de saber quem tu eras e aí uma pessoa acaba por aprender que não podemos ser tão preconceituosos nesse aspecto. Sim, acredito que sim. Mas eu também dei o peito às balas na altura e talvez eu merecesse, percebes? Foi uma mistura de vários fatores. Também, imagina, eu sempre fui um adolescente, só para te enquadrar, um adolescente que tinha baixa autoestima e baixa confiança, não tinha autoconfiança. E depois aquilo juntou-se ao momento em que eu comecei a comer mais, eu comecei a gostar mais do meu corpo. Então, pela primeira vez, tive um corpo em que eu olhava-me ao espelho e gostava de ver. Então quase que foi tipo um grito do Ipiranga, sabes? Tipo, eu sinto-me à vontade comigo e quero que as pessoas vejam isso. Mas não fazia ideia de que a coisa seria tão mal interpretada. Já correu mal. Estás a ver? Emocionaste-me um bocado. Mas o que é que, agora passados esses anos todos, já foram 7 anos, né? O que é que achas que mudou em ti agora para apresentares esse novo projeto? Porque as pessoas sabem o que é que já não existe de Angelo que... Não existe nada, foi uma coisa que está completamente fechada dentro da gaveta. Foi um projeto que marcou 2012 e que ficou na gaveta. Ele está completamente enterrado e quer que seja completamente enterrado e está lá muito bem em 2012. O que é que mudou? As cedências, não as cedências exteriores, seja de editoras ou de sonoridade ou etc, mas as cedências interiores, ou seja, claro que ajuda agora o facto de mais pessoas ouvirem hip-hop, mas as cedências no sentido em que eu não tenho que provar nada a ninguém, sabes? Depois do fracasso que foi o Angelo, o que é que eu tenho a provar, meu? Percebes? Então eu não estou a vir à boleia de ninguém, não, até porque eu não apareço nos vídeos, eu quero mesmo que a música fale e que não se veja. Por acaso falei disso no último vídeo, o facto de dar o vídeo sem a tua cara e faz com que as pessoas vão te ouvir sem te julgar. Então isso foi propositado ou foi... Foi completamente propositado. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo foi também que eu gosto de realização e gosto de contar histórias, gosto muito de contar histórias. E sim, e se tu reparares os 3 temas que surgiram, há uma sequência. Eu falo sempre de alguém que, claro, para todos os efeitos é sempre um alter ego meu, o protagonista acaba por me representar sempre de alguma forma, e os vídeos todos têm ligação entre eles, até porque quando sair o meu EP, que sairá em abril, será a resolução e a redenção da minha obra. Então é um ciclo que se fecha no 4º vídeo. Portanto, foi uma junção dessas duas coisas. Portanto, o meu gosto pela realização e o facto de eu querer mesmo que as pessoas ouçam a música e que não julguem primeiro. Pessoal, é preciso, e eu dou-te parabéns por isso, é preciso ter muita confiança no teu talento para tu pôr a música sem dar a cara. Quer dizer que acreditas mesmo que aquilo vai, se não souberem que és tu, vai bater. É muito importante isso. Em mim eu guardo tudo o que ensinaste para ser um homem. Apesar de tudo, não esquece quem és e tudo o que foste para mim até hoje. E quando não houver palavras, fica só aquilo que tu sabes que me faz lembrar de ti. Me faz lembrar de ti. A música que nós ouvimos, a despedida, e as outras músicas do EP, alguma dessas músicas é uma história verídica. Principalmente a despedida, que tive a curiosidade de saber se aquilo é mesmo a tua história, ou como é que surgiu. Todas as histórias são verídicas do meu EP. Todas? Todas. E eu nem teria o talento suficiente para inventar uma coisa tão crua e tão real, sabes? Como é que a história... Tu és ator, acho que consegui. Sim. Só que isto é uma coisa que vem tão dentro de ti, sabes? É uma ligação tão visceral dos teus sentimentos e um exorcismo desses sentimentos que é tão teu que é difícil de fingir isso, sabes? A música tem uma história engraçada. Quem está na raiz desta música é o Valete. Ou seja, eu tinha este som gravado sobre a morte do meu pai e o Valete também sei que lhe tinha acontecido o mesmo. E back in the days, quando eu tinha 16 anos, eu recebo uma chamada. Eu já tinha alguns sons na rua e eu recebo uma chamada quando estava na escola e pergunta-me, é o OX? E eu, sim, quem é que fala? Eu queria pedir autorização para passar o teu som na minha rádio, da minha editora, que é a Horizontal Records. E eu, sim, mas quem é que era? E ele, sou o Valete. Então eu conheço à distância o Valete desde a minha adolescência. Isto antes de haver YouTube e plataformas digitais, ou seja, de alguma forma o som voou de Porto para Lisboa através de CDs ou assim. Tu estiveste próximo da explosão.
porque antes do YouTube isso tudo, nós no movimento hip hop português, toda a gente sabe que o carimbo do Valete era importante, quando o Valete falava do MC. E sabes o que é engraçado? É se não tivesse aparecido, ou se eu não tivesse as escolhas que eu tive, provavelmente a minha vertente musical seria outra, percebes? Ou a minha presença no hip hop seria outra. É engraçado analisar isso. Mas estava-te a contar. Então passaram, sei lá, uns quase 15 anos e eu encontro o Valete num festival de verão. E ele vê-me, já não via há bastante tempo, e ele começa-me a dizer para eu lançar um álbum, qualquer coisa. Pá, eu estava naturalmente frustrado a dizer: pá, Valete, é complicado tu eu já ser um ator conhecido e já ter algum mediatismo, e a forma como eu escrevo, o tal exorcismo de que eu falo é muito pessoal, é muito íntimo. E ele diz que, pá, eu percebo isso, só que põe um som cá fora, faz isso, põe um som e depois logo se vê. As pessoas merecem ouvir o OX. Pá, eu fiquei a amadurecer aquilo, fiquei a digerir aquilo durante semanas e semanas. Mexeu, sabes? Aquela coisa de, pá, as pessoas têm que ouvir, as pessoas têm que ouvir de alguma forma. E foi isso que me motivou depois a começar a gravar mais alguns temas, e isso materializou-se num EP. E como é que tu voltas agora para a música e no hip hop, tens a coragem de trazer temas tão pessoais, tão profundos? É porque eu não consigo fazer de outra forma, sendo figura sabes? pública como tu és, não tens aquele pé atrás, posso deixar de deitar tudo a perder. Tenho bastante. Mas mesmo assim... Só que ao mesmo tempo é isso, o que é que eu tenho a provar e o que é que eu tenho a esconder, percebes? Porque existe uma certa glamorização em relação a pessoas que estejam ligadas à área, atores, apresentadores, etc. Mas as pessoas esquecem-se que nós somos feitos exatamente da mesma matéria, nós temos as mesmas inseguranças e as mesmas carências. Portanto, porque é que não hei de falar disso? Porque é que eu hei de cultivar uma inatingibilidade e um fosso entre o público que me segue e o artista? Não, eu sou igual. Então bora lá falar dos meus sentimentos, bora lá falar do que é que realmente me inquieta e tentar ver se há alguém desse lado que se identifica. É só isso que eu quero. E as pessoas da novela vão olhar para ti e não estou muito preocupado, sabes? A Cristina Ferreira não vai gritar contigo? Não sei, se ela gritar, não vou levar a mão. As gajas vão curtir mesmo? Não sei. Eu estou numa fase em que eu estou mesmo... Estás mais preocupado com o teu público do hip hop do que o resto, não é? Talvez, mas é mais para me satisfazer. A sério, isto é mais uma cena egoísta, juro-te, de tentar curar a ferida que não estava curada, percebes? Atingiste o topo, mas agora queres atingir a satisfação pessoal. Exatamente, que é boa. É uma boa resposta. Então, nessa sequência, tipo, quando tu escreves, no que é que te inspiras, o que é que tu pensas? É a tua vida, né? Mas sim, mesmo que não seja, o que é que tu pensas, o que é que te inspira a escrever e qual é a mensagem que queres passar, principalmente com a tua música? Olha, a minha inspiração vem sempre da depressão e nunca da celebração. Não. A sério. Ou seja, quando eu estou... E tu has de ver, se fores buscar merdas do Angelo e não sei o quê, ouve eu a cantar a celebração. Não é autêntico, não é real, não é deep. Então é mesmo nos meus momentos em que eu estou mais em baixo, é que é na minha depressão, ou nas minhas relações mais conturbadas, é isso, ou nos meus momentos em que, sei lá, a minha afirmação pessoal ou a minha afirmação artística está a custar, ou seja, não está a acontecer, é isso que me impele a escrever, percebes? Então, se quer dizer que se tudo começar a correr bem agora, vamos escolher um artista. Sim. Pessoal, não comprei muito há sempre coisas a acontecer, é natural. Acho que a insatisfação é sempre crónica, percebes? E por haver, talvez é isto que não me deixe estagnar, percebes? Eu arrependo-me de ter demorado 7 anos a digerir o meu último projeto, devia ter sido mais rápido. A minha resposta devia ter sido bem mais rápida. O rap é mais fácil, porque o rap permite-te abordar qualquer tema. Naquela altura, se lançasses um rap, em condições de falar daquilo, se calhar... Sim. Mas eu tive medo, eu fui covarde, estás a ver? Não é normal, tipo, tu tinhas, ainda tens tudo, estás a ver? Tipo, isso, toda a gente almeja, tu tinhas e de alguma forma não é inocente, eu não estar eu não ter nenhuma editora, eu não tenho assim uma grande estrutura por trás. Não, sou eu, as minhas redes sociais. Eu naturalmente sei que números mais ou menos é que aquilo vai ter, porque eu não apareço nos vídeos. É mesmo uma coisa que eu queria provar a mim próprio e deixar que as pessoas julguem pela música. Uma das perguntas que eu queria te fazer é que nós todos temos a noção de que tu estás no topo, tu és um artista consagrado, um ator que toda a gente conhece, estás no topo, deves ter conhecimentos às baldas. Eu tenho a certeza que toda a gente do rap, toda a gente mesmo, ou a maior parte das pessoas do rap que ainda não estão a fazer o sucesso que querem, gostavam de ter a tua carteira de contactos, o teu número do teu telemóvel, que é para poder ligar, olha, passa a minha música na Cidade FM, passa o meu vídeo na MTV,
Tu deves poder fazer isso. Porquê é que tu abdicas disso tudo e vens aqui ao Piripiri na Língua começar isto zero? É engraçado, ainda não pensei sobre isso. Obrigado pela pergunta. Eu conscientemente não tenho a resposta ainda, mas eu acho que as plataformas podem ter, digitais podem ter muitas coisas más, mas há alguma coisa na democratização da música que há no YouTube. Ou seja, tu has de sempre falar para alguém e não estás dependente de decisões de patrões ou de programadores musicais. É tipo, não, isto é a minha cena. Sabes que o Sam daqui disse-me exatamente a mesma coisa. Foi? O Sam disse-me que foi ao Piripiri na Língua porque ele queria cenas como o Piripiri na Língua. Porquê? Na altura foi o Eu Lírico, porque ele diz que a cena é genuína. É de nós para nós. Eu tenho a linguagem que o people quer ouvir. Exato. O people segue, sabe que aqui é verdade, ninguém está a condicionar nada. E as outras plataformas que existiam, e que é normal, eram os meios que existiam, a rádio e a televisão, de alguma forma é muito difícil penetrar nessa estrutura ou seja, seres tu, seres de facto quem tu és e teres a liberdade de falar as coisas que tu queres. Ou seja, tu vais a um programa de televisão, tu tens 7, 10 minutos para dizer absolutamente tudo, e como é que eu consigo dizer em 7 minutos tudo o que eu estou a dizer aqui agora, percebes? Portanto, ainda bem que existem canais como o teu, e daí tens a minha vénia, para podemos falar à vontade, podemos falar tudo o que correu mal, o que correu bem, o que é que vem daqui para a frente. É diferente. O meu público acho que não tem nada a ver com o público que vê SIC, isso porque aqui, quem vem aqui quer saber de hip-hop. Exato. Quer saber de música e principalmente de hip-hop. Então vamos a isso. Então estás a falar para o people de hip-hop. Bora. Falando de hip-hop, quais são as diferenças que tu encontras do hip-hop do tempo que tu começaste e o hip-hop de agora? Boa pergunta. Eu acho que são os valores, sabes? O facto de, na altura, na minha adolescência, o hip-hop ser tão underground, nós só ouvíamos o que tínhamos à nossa volta, e eu consumia mesmo muito hip-hop tuga. Antes de haver aquela explosão no hip-hop americano através do 50 Cent, etc., eu só consumia 100% hip-hop tuga. E os valores do hip-hop tuga tinham algumas coisas que eu não concordava, que eu cheguei à minha vida adulta e percebi que não era de facto assim. Uma das coisas era que as editoras eram bicho-papão e que caguem nas editoras. Hoje em dia eu percebo que tu és o artista que te deixares ser. Ou seja, tu não vais deixar entrar nenhuma editora se não quiseres. Mas a maior parte desses diziam isso, também querem estar numa editora. Exato, e diziam isso porque não foram convidados por majors. Agora eu percebo isso. É claro que era isso que existia. Há muita hipocrisia no rap também. Sim, e depois aquela coisa, a coisa da fama e dos holofotes, era sempre de um prisma de quem nunca esteve deste lado. Não quero fama, mas depois... Não, mas claro que tu queres. Claro que tu queres. Não é isso que eu estou a dizer, porque a fama é muito mal conotado. Claro que tu queres uma visibilidade, viver daquilo que tu gostas. Reconhecimento, exato. Nem que não seja para tu mostrar o que tu tens para dar. Ninguém pode dizer que eu não quero a fama. Não quero a fama como? A fama permite-te levar o teu sentimento, a tua música a mais gente. Mas cuidado com a palavra, é que eu não gosto da palavra fama, sabes? É que eu não ando aqui por essa palavra. Eu ando aqui mais pelo reconhecimento, entendes? E o que é certo é que, se tu tens uma música e se tu tens os teus amigos... Se tu tivesses fama, não era aqui que estavas, não é? Por exemplo, exato, se queres ir por aí. Se tu fazes uma música, és rapper e fazes um grande tema e toda a tua freguesia, sabe, o teu bairro reconhece e gosta, qual é a tua necessidade então de partilhar com o mundo? Exatamente. Estás a ver? E partindo daqui podemos responder a várias coisas. Mas pronto, continuando a questão que tu me perguntaste. Depois houve aqui um grande fosso quando eu acho que foi quando o Bossa AC bateu muito. Era tipo o rapper em Portugal que conseguiu fazer a passagem do pop com o hip hop e foi a coisa mais transversal. Houve um grande fosso depois do hip hop americano que o hip hop acho que de alguma forma morreu. Até há uns 4, 5 anos em que explodiu aqui em Portugal. E começou a haver uma coisa que é a importação de valores dos Estados Unidos. E é isso que não existia na minha altura. Vai ouvir o som do Regula com o Tequila. Ele a falar que andava no autocarro e não sei o quê, que precisava de dinheiro para andar no autocarro e isso. Agora faz um fast forward de 15 anos e ouve o Regula agora. O Regula diz que há 3 anos que ele não usa a palavra quanto custa. Sim. Há 3 ou 2 anos que ele não usa a palavra. Pronto, tudo bem, eu respeito. Mas mudou. Eu não estou a falar dele especificamente, mas é. Estás a dizer que a cena mudou. No panorama, se calhar ele não usa a mesma palavra de quanto custa, mas ele já tem necessidade de falar de outra forma, se calhar. Sim, e depois nós acabamos todos por nos imitarmos uns aos outros e por haver legitimidade. Ou seja, quando uma pessoa fala sobre isso e tem sucesso,
quem está a começar na carreira percebe, ok, esta pessoa está a falar disto, portanto, se eu falar do mesmo, pode ser que eu seja legitimado também. Então começou a haver muitos rappers a falarem de drug dealing, a falarem que vendem droga nas ruas e que têm grandes carros e bitches e não sei o quê. Mesmo vocabulário acaba de ser. Eu tenho há uns miúdos que foram gravar na minha casa, era a primeira vez que iam gravar uma música. E o refrão deles era: estamos de volta. Isso é direito, para eu sou isso. Estás de volta onde? Nunca estiveste aqui. Estás de volta onde? Porque toda a gente estamos de volta. Depois havia outros que diziam: tipo, eu para a merda não volto, porque o NG dizia: tu ainda estás na merda, como é que és? Pois. Não voltas para a merda. Mas olha lá, bora lá aprofundar esta cena. Vê lá como é que isto é exatamente o modelo americano. Ou seja, quantos rappers tu vais ouvir que é o primeiro single que eles estão a lançar e já estão a dizer que fecharam o contrato com a editora de $1 milhão e... Man, o Jay-Z foi entrevistado pelo David Letterman, que está no Netflix. E o Letterman, já, sei lá, 60 e tal anos, perguntava ao Jay-Z se as letras de facto são verdadeiras. E o Jay-Z responde: 9 em cada 10 rappers mentem. É verdade. E isso acontece exatamente cá em Portugal. Bué. Eu entendo que as pessoas tenham de sentir algum tipo de validade nas coisas que estão a dizer e nos temas que estão a falar. Mas eu não vejo isso como autêntico. Ou seja, essa importação de ostentação e isso, eu não concordo e não assino isso. E depois, por um outro lado, os valores que eu agora estou mais adulto e percebo e consigo fazer uma análise de fora, que são a misoginia e a homofobia. A forma como se trata o hip-hop as mulheres ainda não é correto, eu acho. E mesmo a homofobia, ou seja, pessoas que possam ter outro tipo de expressão sexual, de se expressarem, ainda são muito castradas no hip-hop. Está a melhorar aos poucos, mas o que eu acho, tipo, imagina, tu neste momento, por exemplo, tu como se calhar melhor do que qualquer rapper, podias dizer: olha, eu tenho badagares atrás de mim. E eu sou a primeira. Mas olha lá, bora lá fazer esse exercício. Se eu dissesse isso, ninguém ia acreditar ou toda a gente ia levar a mal. Eu talvez seja das pessoas que tenha maior legitimidade para fazer isso. E nunca fiz, mano. Não concordo mesmo com esses valores. Há pessoas que levam bem isso. Mas a vida é assim, eu acho que o público, por isso é que eu tento passar nos vídeos muitas vezes isso, o público tem que começar a entender o que é bom, o que é mau, o que é verdadeiro, o que é falso, porque há muita coisa falsa a circular por aí. Poder safar, cada um diz o que quer e desde sou bem. Exato, estamos nessa fase. Eu só queria que me dissesses amo-te, mas tu nunca me disseste amo-te. Eu acho que nunca me vou esquecer do que me escreveste. Já agora, fala-me das tuas referências nacionais e internacionais. O que é que tu ouves, o que é que tu gostas de ouvir? Posso falar das minhas referências do que era antigamente e agora também? Boa. Eu vou começar pelas internacionais, pelo facto de não ser a nossa língua, e era uma coisa que era mais distante para mim na altura. São uns clássicos. Eu gostava do Nas, gostava de ouvir o Nas, o Illmatic, a Bíblia, é o Antigo Testamento do rap. Um amigo meu que morreu roubou-me esse álbum. Sério? Pediu-me emprestado. Mas olha, levou uma coisa boa. Não, mas foi muito antes de morrer, por acaso, mas levou-me no álbum. Então o Nas, os clássicos Tupac e o B.I.G. O B.I.G. era fortíssimo no freestyle. Mesmo antes qual é que foi? São mixed feelings, porque o B.I.G. tinha um skill do freestyle que era um monstro, mas depois o Tupac era aquela envolvência, a sonoridade e a liricamente também era muito forte. Mas eu gosto mais do Tupac. Também. Mas depois mais referências. Olha, eu gostava da fome que tinha o DMX, que desapareceu. Que de alguma forma... Olha, por exemplo, DMX é o que me acompanha nos meus treinos no ginásio. Tipo, aquele gajo que, sabes, aquele barking dele do... Exatamente. Isso é incrível. É uma energia bem forte. E que eu acho que agora o mais parecido é para aí o The Game, estás a ver? Incorporar aquela coisa tough. Gangsta, mais, tinha o Wu-Tang Clan, sendo que eu não era... O Wu-Tang Clan eu era muito miúdo, mas... Qual era o teu preferido deles? É o Method Man, não há hipótese. A forma do Method Man entrar nos sons tipo... Quando ele entra o beat muda. Mr. Method Man, put in the work. Aquele timbre é inigualável, estás a ver? E mais, eu não posso deixar de referir o primeiro rapper que me introduziu ao hip hop. Eu estava numa visita de estudo com 13 anos e estava num ponto de escuta da FNAC em que me colocam os auscultadores assim. E eu começo a ouvir um som que é My tea's gone cold, I'm wondering why.
E assim que eu começo a ouvir o Eminem, pá, eu estou arrepiado agora, mano, de lembrar-me dessa merda. E eu arrepiei-me na altura a dizer como é que é possível alguém, através de uma música, exatamente essa música Stan, conseguir passar uma história em rap, em falada, estás a ver? Fizeste isso, foi a primeira vez. Isso com a despedida. Eu de alguma... É verdade. Já passadas as edições consegues fazer, não sei, porque a mim, eu garanto que o primeiro que eu vi arrepiei-me. Arrepiei-me quando vi a maneira que acaba a despedida é bué da deep, estás a ver? Vai lembrar Valete, vai lembrar os meus storytelling. Eu de alguma forma, eu posso dizer que o Eminem é das minhas maiores referências que eu tenho, mas a forma de falar in your face, sem medos, sem cedências, sem maquilhagem, foi das coisas que eu sempre mais me identifiquei. E eu acho que acabo por incorporar isso um bocado nas minhas letras. É esse o rap que eu quero, é esse o rap que eu procuro. Eu não quero maquilhar isto com nada. Esta é a verdade nua e crua. E estavas a falar do Stan. Sabes que a palavra Stan entrou para o dicionário há uns 2 ou 3 anos mesmo. Então Stan hoje representa um groupie, um fã mais acérrimo. E a palavra Stan entrou no dicionário. Por causa do Eminem. Então essas são as minhas referências internacionais. Depois as nacionais, claro que eu tenho que mencionar o Sam the Kid, tenho que mencionar o Valete. E aliás, deixa-me dizer-te uma coisa, sim, os 2 dinossauros, o nosso Tupac e B.I.G. Mas eu acho que eu não vejo isso, não vejo muita gente a falar sobre isto, mas há uma certa bajulação nacional, coletiva, mas completamente merecida em relação ao Sam the Kid e ao Valete. Mas como eu ouço rap há muito tempo e tu também ouves rap há muito tempo, eu não queria deixar e não queria que certos artistas que acompanharam a minha adolescência morressem, sabes? Ou morressem no esquecimento. Então há pessoas igualmente importantes, ou projetos que foram muito fortes na altura, como Dilema, como Mind the Gap, como Chulacho, como Bossa AC, como Shag, que eu não vejo a terem o reconhecimento que mereciam, sabes? Então nada contra o Sam e o Valete, também são das minhas maiores referências. Não é puxá-los para baixo, é puxar os outros para cima. Não, é puxar os outros para cima, eles merecem, porque foram eles que fizeram um pouco o que nós somos agora. Acho que é a internet ou somos nós que estamos a deixar isso acontecer? Nós quem? Nós, os ouvintes, tipo, estamos a deixar isso acontecer. Os putos da guarda também não têm um bocado de culpa porque não tem culpa, nunca fizeram não tem nada. Culpa. Então, mas tem que haver gente que. Daí existir o teu piripiri. Sim, mas tem que haver haver um trabalho gente, muito honesto. Tem que haver mais canais de YouTube, mais entrevistas, mais pessoal a falar, para não ser só tu e o TV Shellas, percebes? Precisamos de falar mais sobre hip hop, falar sobre mais do que nos pôs aqui, percebes? Acho muito ignorante a cena não olhar para a história, percebes? É perceber, achar que o rap nasceu aqui e é daqui para a frente. Não. Olhem para trás e olhem para a forma como muita gente se fodeu até agora. Sim, eu disse e percebam como é que o que esses artistas influenciaram o que somos hoje e prestem-lhes homenagem. Eu de alguma forma não é inocente no meu hip hop, no meu EP, ter o Ace e o NBC, é porque de facto são referências minhas e é um tributo que eu faço. Percebes? Eu lembro-me bem quando tinha uns 16 anos. Ao som do Ace, que é o No Ódio e no Amor, aquele som foi que é só eu, sonora. Eu e o meu amigo Asmar andamos, aquele som era a banda sonora do nosso verão. Incrível, tipo, mano, é incrível. Grande flow, sonora, letra, é muito bruto. Lá está, apareceu antes do tempo, eu acho, sabes? Eu acho que apareceu no tempo certo. O Ace apareceu no tempo certo. No Porto, ele e o mundo para mim eram incríveis. Fogo, eu lembro bem o Ace. Eu ainda não conheço. Ninguém se metia com o Ace, estás a brincar? Ninguém se metia com o Ace. Nem devem meter ainda, porque o Ace é o Ace, estás a ver? O Ace, mano. Mas eu soube também que tu tiveste um contacto com o deus do hip hop brasileiro, o Gabriel Pensador. O Gabriel, foi. Olha, foi uma coisa super natural, não foi nada forçado. Foi quando eu estava a gravar o primeiro som do meu EP, que foi a despedida com o NBC. Quando eu consegui estar com o NBC cá em Portugal e gravar com ele em estúdio, depois seguiu-se uma maré de contratempos. Ou seja, eu estava entre Lisboa e Rio de Janeiro, estava a morar entre cá e lá, e eu não queria deixar que a música morresse. E tu sabes que muitas vezes é isso que acontece. As pessoas gravam e com aquela pica e a tesão inicial, depois acabam... O tempo vai passando e a mistura não fica feita e tu ficas habituado àquela mistura e já não é a mesma coisa e o som acaba por morrer. E eu não queria deixar morrer, eu queria imortalizar o tema. Portanto, eu estava no Rio de Janeiro e perguntei ao NBC, Timóteo, por favor diz-me alguém que tu conheças aqui no Rio de Janeiro para eu conseguir misturar e masterizar a música. Ele disse, eu não conheço ninguém, só se eu falar com o Gabriel o Pensador. E eu, mano, claro que sim, fala com o Gabriel. Mano, então foi tão natural como isto, ele falou com o Gabriel primeiro,
Passou-me o WhatsApp dele, eu falei no WhatsApp com o Gabriel. Estou a trocar mensagem com o Gabriel. É só aquela coisa. Yeah. Foda-se, Gabriel, caraças. Está a mandar um voice para mim, um áudio, estás a ver? Sem pagar nada, estou a ver uma E então ele disse-me um estúdio ótimo, que foi o ZooFlow Studios, onde eu misturei e masterizei. Portanto, eu posso dizer que o Gabriel teve peso e teve importância na Neste música. EP. Yeah. Então, e depois desse EP, se correr mal? Não estou a pensar nisso, porque como eu não estou a fazer nenhuma cedência, como eu não estou a responder a absolutamente ninguém, senão a mim próprio, o meu amor pelo rap vai continuar. O meu amor pelo hip-hop e pela cultura sempre teve cá, portanto não vai morrer. Portanto, mesmo que não seja através do rap, mesmo que seja através de outra coisa, através de conteúdos como tu fazes, eu hei de sempre fazer alguma coisa pelo rap, entendes? Mas claro que não quero ficar por aqui. Eu entendo que o meu EP, pelo facto de eu não aparecer, ou seja, uma coisa que talvez a nível de sonoridade não cole bem com o que está agora na moda, eu percebo o impacto que aquilo possa ter, eu tenho isso bem presente na minha cabeça e estou completamente descansado em relação a isso. Agora, daqui para a frente, tenho muita vontade de fazer coisas novas. Tens coisas para trazer. Tenho coisas para dizer, mano. É o principal. E agora imagina que corre tudo bem. Como é que fica a carreira de ator? Dado o boom, e como é que fica? Man, é sempre a escolher entre dois amores, não é? Esse grande MC, o Marco Paulo, que tinha dois amores e nunca escolheu, estás a ver? Tinha uma loira e uma morena. Eu acho que as coisas vão sempre encontrar lugar nas fases da vida. Portanto, eu não vou deixar de ser ator e eu não vou deixar a minha paixão pelo rap. Portanto, se esta tem que ver se tem que ser mais visível agora, naturalmente depois virão outros projetos, percebes? Acho que a coisa assim se vai entrosar sempre naturalmente. Então, e agora uma cena sobre o hip-hop, respondes se quiseres, mas pode ser uma pergunta, uma resposta assim rápida. Quem ganhou o beef para ti? Acho que acompanhaste o beef entre o Peruca e o Hollywood. Eu já nem ponho na Miller, não é? Peruca e Hollywood, quem ganhou? Claramente o Hollywood, não é? Eu não sei se és a mesma opinião que eu, mas eu acho que à partida estava bastante desnivelado, meramente por uma questão de skill. Porque o Hollywood é muito desenvolto nas rimas, tem um raciocínio ótimo, tem um flow trap bastante, atenção, estou a dizer flow nos últimos sons que ele tem feito, que são mais trap, a rima, a sílaba tónica bate sempre na parte certa, portanto ele tem uma desenvoltura que é muito superior à maior parte dos MCs. E o Peruca fez um trabalho bastante honesto. Dentro do skill dele, ele fez o melhor que pôde. Mas pondo as coisas numa balança, claramente o Hollywood teve superior. Eu por acaso, os mesmos argumentos que eu também tenho, mas para mim acho que ganhou o Peruca. Então. Porque o Hollywood é melhor MC que eles todos. O Hollywood é o melhor MC deles todos. O Nine Miller em beef é melhor que o Peruca 10 vezes, em punchlines. É melhor. O Peruca era não é mais fraco, não quero usar esse termo para as pessoas não pensarem, não é fraco. Era o menos forte dos três. Mas, mesmo sendo o menos forte, era o que tinha mais nome. Eu podia pensar assim, quer dizer, eu estou aqui em cima já, estou no auge. Vieram esses gajos que estão em baixo de mim, mais fortes que eu, atacar-me. A melhor maneira de eu fugir é fingir, olha, não preciso disso para nada, não respondo. Sim. Mas ele teve coragem de dar peito às balas e responder a todos. E depois, a dada altura, como eu já disse nos vídeos, eu vi o Peruca como se fosse o Rambo com uma arma na mão a disparar para todos os lados. Quem viesse, veio Dillas, levou, veio o Nine Miller, levou, veio o Hollywood. Embora fosse com balas menos fortes que os outros, eu dou valor ao Peruca por ele nunca ter desistido de defender o seu trono, estás a ver? Então tu queres premiar um bife pela coragem ou pelo skill? Eu não só pelo skill ganhava os outros, então, mas pela coragem porque ele estava sozinho contra eu entendo, todos, claro. Sozinho, mais fraco que qualquer um sozinho, mas combateu contra e o último tiro foi dele. Sim, mas não vamos ser hipócritas. Nós sabemos como é que é a escola do hip-hop e sabemos quais é que são os meandros do hip-hop. Um bife beneficia sempre as duas partes. Claro. E foi isso que aconteceu aos dois. Não, foi bom, foi ótimo para os dois, foi ótimo. Acho que aquele bife não foi só para os dois, para toda a gente. Eu acho que até eu apanhei bala perdida. Até porque o vídeo a falar na Mila do Peruca naquela altura e rebentava. Então, boa da gente viveu disso. Então, mas eu acho que foi certo. Eu dou próximo ao Peruca por isso. Mas houve outro bife este ano. Não sei se está da par, do Benji e do Straka. Para ti, quem ganhou o bife? Para mim foi o Straka, sem qualquer dúvida. Aí estamos de acordo. Mas porquê? Primeiro, porque começou
muito desequilibrado, porque primeiro eu ouvi o som do Straka e não havia qualquer rima explícita para um rapper. E de repente veio uma cru. O boom bap. Sim, veio uma cru com várias cabeças a pensar que eu acho, e sinceramente o que eu acho que foi uma cena orquestrada. Ou seja, claramente o Straka já tinha um certo nome, o Benji Price, que é igualmente talentoso, mas não tinha tanto nome. E eu acho que foi uma coisa orquestrada nesse sentido em que, ok, quem é que vai ser o alvo? A batalhar com uma coroa. A dada altura também pareceu-me isso, que ele era o Straka contra a Think Music. Sim, mas como a coisa começou, porquê? Não havia nada, não havia nada direto para uma pessoa. Portanto, disse isso no vídeo. há claramente um aproveitamento Da imagem do Straka para o outro querer subir. Porque eu vi quando o Valete mandou o Rap Consciente, havia dicas que podiam ser muito mais facilmente interpretadas por eles, claro. E ninguém disse nada, porque é o Valete. O Straka já quer, porque o boom bap não tem nada para ninguém. Também achei, mas eu acho que mas isso é só a minha opinião, mano. Eu também achei, válido como qualquer um. Mas atenção, o Benji Price é muito bom MC, eu gosto ótimo, dele. Incrível. Mas o último som do Straka, até porque foi ele também o Mano, ele faz uma cena no final meio a imitar o som do Straka. Está incrível. Foi incrível. Mas o Straka respondeu muito melhor. Yeah. Mas agora sim, para terminar, eu gostava de saber, para ti, o que é que podia ser a melhor coisa que podia te acontecer agora nessa fase do hip hop? Como rapper, qual é a melhor coisa que podia te acontecer? Eu acho que é sempre um reconhecimento, não é? O reconhecimento de alguma música que eu faça, porque isso seria talvez um coroar do que eu tenho feito, estás a ver? Do esforço que eu tenho feito nas minhas músicas, nas minhas letras, no tempo que eu investi, no dinheiro que eu investi. É uma série de fatores que seria só fixe, nem que fosse pelos pares, olha, estás no bom caminho, ou acho que sim, acho que é o mais humilde desejo que eu possa valeu a pena, pedir. Exato, para sentir que valeu a pena. Mas de qualquer forma eu sinto-me já feliz com o que eu fiz, então estou de consciência tranquilo. Okay. Eu por acaso, humildemente, eu posso dizer que eu gostei. É a minha opinião. Gostei do que eu ouvi, que o People ainda não ouviu, mas já espero que tu tenhas força para trazer isto cá para fora. Vamos embora. E temos que marcar uma saída à noite que é para apanhar pelo menos as suas balas perdidas. Agora que estou solteiro. Pois é, mano. As gajas todas caem para cima de ti, eu apanho pelo menos umas balas perdidas. Tens que ir com rimas, mano. Tens que ir com rimas. Eu vou lá, se for para gajas, como toda a gente começa, é com rimas para gajas. Exato. Não há problema, há linhas para gajas à vontade. Vamos embora. Obrigadão pela cena, gostei bem de ter-te aqui. Obrigado por me teres convidado. Não, estamos aqui, agora hip hop. Quando precisares de qualquer cena, estamos aí. Okay. O People de Hip Hop também vai te acompanhar agora, vai ouvir as tuas cenas. Vão lá julgar, não pensem só que é uma cara bonita, é um ator assim, vão lá e vão ouvir a cena. Se curtirem, se não curtirem, mas procurem todos os parâmetros do hip hop para encontrar lá tudo. E espero que venhas aí arrebentar com a malta. Bora, vamos a isso. Pessoal, até para a semana, estaremos juntos. Subscrevam o canal, ativem as notificações e vocês sabem quem fala. Clay e Ângelo Rodrigues, Oxis. Apresso-me a comprar o bilhete para o próximo Alfa Pendular. Estou aí em 3 horas e os médicos dizem que tu tens as horas contadas.